Vamos lá na nossa gramática, nessas atividades que eu vou passar para vocês desta semana agora. Nós temos lá na página 106, nós temos palavras homônimas. Palavras homônimas são aquelas que nós pronunciamos do mesmo modo, tá? Então nós temos assim, por exemplo, manga, manga, fruta, manga, tá? De uma camisa, por exemplo. Né? Nós falamos, tem o mesmo som e a mesma grafia. Quando nós encontrarmos palavrinhas que possuem sentidos diferentes, têm a mesma grafia e o mesmo som, elas são palavras homônimas, mas são também palavras homógrafas. Homo e grafia, mesma grafia. Tá? Agora, quando elas podem também ser homófonas. O que são palavras homófonas? Elas têm o mesmo som, mas a grafia é diferente. Então, palavras homônimas, elas podem ser homógrafas ou homófonas. Homógrafas, elas têm o mesmo som e a mesma grafia, sentidos diferentes. Palavras homófonas, elas têm o mesmo som, grafia diferente e significados diferentes. Dei o exemplo da manga, que é uma palavra, ela é uma palavra homônima, homógrafa. Agora, se eu digo para vocês assim, taxa, né? Taxinha, essa taxinha que a gente usa na escola, taxinha, tá? Essa taxinha é com CH. Então, ou seja, se eu tenho essa taxinha com CH, mas eu falei taxa. Agora eu posso falar taxa de imposto com X. Então preste atenção. Taxa é uma coisa, lá da escola, aquela taxinha que a gente usa lá, para aprender os trabalhinhos. E posso usar taxa como imposto. Então é uma palavra homófona. Por quê? Mesmo som, grafias diferentes e sentidos diferentes. Tá? Isso aí está lá na página para vocês, da grafia, na página 106. Ok? Agora, e os exercícios vão continuando sobre esse conteúdo. Então, depois nós temos aqui na página da gramática, na página 110, nós temos complemento nominal. O nome já diz, complemento nominal. É complemento de um nome, ok? Lá no finalzinho da página 110, nós temos um quadradinho, uma janelinha verde, que nós temos os complementos verbais. Os nossos complementos verbais. Nós temos objeto direto, objeto indireto e agente da passiva, ok? Então, nós temos aqui, olha o primeiro exemplo que nós temos na gramática, olha lá na página 110, o finalzinho da gramática de vocês. Nós temos assim, hoje decorei a lição. Hoje, verbo, decorei o quê? A lição. Então, a lição complementa o sentido do meu verbo decorei. Eu perguntei o quê? Quando eu pergunto o que ou quem, eu tenho como complemento verbal um objeto direto. Objeto indireto, vou usar o mesmo exemplo que está aqui na gramática. Meu primo gosta de filmes de ação. Verbo, gosta. Meu primo gosta de quê? Ora, eu fiz a pergunta usando uma preposição. E eu tenho uma preposição também aqui na minha oração. Então, se eu tenho uma preposição que interfere, né? Está lá entre o meu verbo e o seu complemento, ele não está ligado diretamente, eu tenho um complemento verbal ligado ao verbo indiretamente por meio de uma preposição. Então, eu tenho aí um complemento verbal de nome, objeto indireto. Ok? Depois, agente da passiva. O jogo foi assistido por toda a turma. O jogo foi assistido. Eu tenho aí uma locução verbal. Foi assistido. Foi assistido por quem? Tá? Foi assistido. Eu tenho aí um verbo na voz passiva, verbo ser mais particípio, tá? E logo depois eu tenho um agente da passiva, ou seja, quem foi que realizou aquela ação ali. Então, por toda a turma é um agente da passiva. Ele está complementando a ideia da locução verbal foi assistido. Verbo ser mais particípio do verbo assistir. Então, eu tenho aí, são complementos verbais. Completam a pergunta que eu faço lá para o meu verbo.
De verbo, não de nome, de verbo. Por isso, complemento verbal. Muito bem. Vamos para a página seguinte. Eu tenho aqui, sim, na página 111, lá mais ou menos no meio da página, eu tenho lá complemento nominal, tá? Exatamente como está aqui, é o termo da oração que completa o significado de um nome, o que eu falei para vocês, de um nome. Esse nome pode ser o quê? Pode ser substantivo, pode ser adjetivo, pode ser advérbio, ok? E ele normalmente ele é iniciado por uma preposição. Nós não precisamos confundir complemento nominal com objeto indireto por conta da preposição, porque o objeto indireto complementa o sentido da resposta a uma pergunta que eu faço a um verbo. Já o complemento nominal, ele me dá resposta com preposição, mas uma resposta a um nome, ou a um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio. Então não tem por que confundir uma coisa com outra coisa, ok? Então eu tenho aqui exemplos. Cuidado com o buraco. Cuidado, substantivo. Cuidado com o quê? Com preposição. Com o buraco. Eu tenho aí um complemento nominal. Eu fiz uma pergunta a um substantivo. Nome. Então, esse complemento é o complemento deste nome, deste substantivo, que é o exemplo aqui, cuidado. A próxima. A construção do viaduto vai facilitar o trânsito. A construção do viaduto está em negrito, tá? A construção de quê? Do viaduto. Tem a preposição de aí, de mais o. A preposição tá aí, de. Então eu perguntei a um nome, a um substantivo. A construção de quê? Então, do viaduto responde a minha pergunta feita por meio de um substantivo construção. Então, do viaduto é um complemento nominal. Outro exemplo. Fumar é prejudicial à saúde. Prejudicial à saúde. Esse aí eu tenho aí uma fusão de um artigo mais uma preposição, por isso eu tenho o uso do acento indicativo de crase aí, então eu tenho uma preposição aí. Então eu tenho prejudicial a quê? Fiz a pergunta a um adjetivo. Então, não é complemento verbal. Então, é um complemento nominal. A saúde é complemento nominal do adjetivo prejudicial. Último exemplo. Ele agiu favoravelmente aos seus próprios interesses. Favoravelmente é um advérbio de modo. Ele agiu dessa forma, é um modo que ele agiu, favoravelmente. Mas ele agiu favoravelmente a quê? A quê? Esse a é uma preposição. Então, aos seus próprios interesses. Então, eu tenho aí um complemento nominal do advérbio favoravelmente. Então, aqui o livro deu complemento nominal de substantivo, de adjetivo e de advérbio. Não tem como confundir com complemento verbal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? E depois nós temos aí exercícios. Deixa eu ver até que página eu passei para vocês, até a página 112. Depois, na página 112, nós temos exercícios, né? Sobre o mesmo assunto, tá? Mesmo assunto. Por quê? Vocês vão agora colocar em prática o que vem a ser um complemento nominal e o que vem a ser um complemento verbal. Façam com atenção, que vocês não vão encontrar dificuldades, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês na regência verbal. Deixa eu ver aqui no livro de vocês sobre o assunto que está falando sobre regência verbal. 8º ano, vou localizar aqui que eu tô com o portal aberto. Então, deixa eu ver aqui um minutinho só. Então, eu tenho aqui para vocês 131 a 136. Deixa eu ver onde que tem aqui. Fala sobre acentos de tons abertos e tons fechados. Só de tons abertos. Tom fechado não. Tô até confundindo aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui exercício, porque eu já explico alguma coisa para vocês. Mas pelo jeito, acho que não.
Acho que não tem, não. Não, deixa eu ver. Em todo caso, regência verbal. O que é a regência verbal? São aqueles verbos que pedem preposição. Por exemplo, eu gosto de sorvete. Eu gosto de alguma coisa. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Eu falei sobre encontro vocálico. E eu falei sobre o quê? Eu conversei, eu falei sobre, por exemplo, aquele homem. Eu falei sobre quem? Então, tem verbos que pedem preposição. Isso é regência verbal. Verbos que pedem preposição, verbos que não pedem preposição. Por exemplo, eu comprei uma mochila. Eu comprei o quê? Eu não usei preposição aí. Então, esse verbo, o verbo comprar, ele não pede preposição. Então, a regência desse verbo, a regência, ele é um verbo transitivo direto, ou seja, ele não pede preposição. Agora, quando eu digo gosto, eu gosto de sorvete, tá? Eu gosto de quê? Eu gosto de sorvete. O de é uma preposição. Então, eu tenho esse verbo gostar. A transitividade desse verbo, ele é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele pede preposição. Ok? Isso é regência verbal. São aqueles verbos que pedem preposição, quando nós estamos falando ou escrevendo, e aqueles que não pedem. Ok? Eu peguei a mochila no armário, tá? Eu peguei o quê? Então, a mochila. Então, muito bem. Peguei o quê? Eu não usei preposição. Então, o verbo pegar, a transitividade dele, ele é um verbo transitivo direto. Então, a regência dele, ou seja, é aquele verbo que não pede preposição. Isso é regência verbal. Verbos que pedem preposição no seu uso, na fala, na escrita, e verbos que não solicitam, não pedem preposição. Ah, professora, o verbo pode pedir mais de uma preposição? Pode. Eu posso falar sobre alguma coisa, né? Eu posso falar com alguém, eu posso falar de alguém. Olha quantas eu usei aí. Entenderam? Isso é regência verbal. Faça os exercícios. Beijo da tia Fátima. Fiquem com Deus.